Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando agora. Boa noite, Lola. Estamos iniciando a nossa palestra número 102. Olá, Eli. No dia 1º de junho de 2022. Nós ficamos 2 semanas fora do ar, porque nós estávamos em viagem por Itu, Campinas e Belo Horizonte, tendo chegado ontem. Então, estamos recomeçando a nossa jornada semanal todas as quartas-feiras, né? O tema de hoje, ele é uma reflexão filosófica que trata do monoteísmo e do panteísmo. E o que é a verdade entre os dois? Porque são duas filosofias, dois caminhos diversos, né? Então é sobre esse tema que a gente vai abordar, para que você tire as suas próprias conclusões. E é fundamental para o buscador espiritual que ele se liberte dos dogmas, das crenças, né? Dessas tradições milenares. Tem uma mensagem atribuída ao Buda, ao Gautama, ao Buda iluminado, que diz assim: não acredite porque todos falam. Não acredite porque está escrito em livros sagrados, como a Bíblia. Não acredite porque os professores e os mestres dizem que é verdade. Não acredite nas tradições que vão passando de geração a geração. Não acredite porque muitas pessoas falam a respeito dela. Então, só depois de muita análise é que você concorda com a razão e conduz ao bem e benefício de todos. Então, você aceite-o e viva para isso. Quando a gente analisa as mitologias, as ideologias, elas são vindas de segunda mão, né? As questões tradicionais da cultura, da tradição religiosa, a tradução do país, as informações que a ciência considera como verdadeiras, e a gente sabe que a ciência ela vai caminhando por paradigmas que vão se transmutando, né, evoluindo ao longo dos tempos. E uma curiosidade interessante é que a ciência evolui não porque os cientistas do presente mudam seus paradigmas, não é por isso, é porque eles morrem, né? Então, as novas gerações é que vão permitindo que haja uma evolução científica. Então, quando você analisa a questão, vamos dizer assim, religiosa, teológica, do mundo oriental e do mundo ocidental, elas são conflitantes, são opostas, podemos dizer assim. O mundo ocidental, né, ele é dominado pela teologia, pela filosofia judaica cristã, né, baseada no livro chamado Bíblia Sagrada, né, que é composto de duas partes. O Antigo Testamento hebreu, trazido principalmente por Moisés há
cerca de 6.000 anos, e o Novo Testamento cristão a partir da vinda do Cristo há cerca de 2.000 anos. Então vamos inicialmente procurar entender a questão do monoteísmo, né? O monoteísmo, ele não se compara com o politeísmo, né? Que seriam a concepção de vários deuses. A diferença principal que existe entre o monoteísmo é com relação ao panteísmo. Então vamos primeiro compreender primeiramente o monoteísmo judaico, que ele está basicamente descrito no livro Gênesis, né, o primeiro livro, a origem do Antigo Testamento. Fala de um paraíso na terra, né, o paraíso de Deus na terra, e no Gênesis o Deus que se auto-intitula Javé, Yavé, ou mesmo Jeová, ele descreve que o paraíso tem 4 rios. E 2 desses rios são bem conhecidos da humanidade, é o rio Tigre e Eufrates. Então esses rios eles se encontram no que hoje, na antiga Suméria, ou Mesopotâmia, que significa entre rios, e hoje, em termos geográficos, é onde está o Iraque e o Kuwait. Então aí já começa para quem tem um pouquinho de neurônios que funcionem, já começa um questionamento que como pode que o Deus do universo, né, das galáxias, das bilhões de galáxias que existem, que a ciência ainda nem descobriu, como é que pode esse Deus estar localizado na Terra e no Iraque? Então, é muito importante para o buscador espiritual que ele questione, né? Porque é assim usando a expressão de Jesus, né? Que busqueis a verdade, e a verdade vos libertará dessas manipulações. Uma outra curiosidade que tem no livro Gênesis hebraico é que o Deus diz que o ouro lá daquela região, do paraíso, do Éden, o ouro é muito bom. E ele também menciona outros minérios, né? Ora, como faz algum sentido uma consciência cósmica universal, que é o que se chama Deus, o Deus monoteísta, que ele esteja preocupado com a qualidade do ouro daquele lugar, né? E tem uma outra curiosidade, que foi o que despertou o grande pesquisador russo chamado Zecharia Sitchin, que lá no livro Gênesis fala dos Nefilins, onde Nefilim são semideuses humanos nascidos de mulheres humanas, terráqueas, mas cujos pais são do filho dos deuses. Então aí vem novamente mais um mistério, né? Se o Deus do universo é uma consciência cósmica, como os filhos dele podem ter relações sexuais com mulheres humanas e gerar os nefilins, né? Então, e lá no livro Gênesis tem aquela pequena descrição de Deus ao longo dos dias, dizendo que criou as estrelas e ficou bom. Ele mesmo avalia, diz que ficou bom. Depois separa as águas de baixo, a água de cima e ficou bom.
E assim vai, dia a dia, fazendo todas as criações, e que ele diz que ficou bom. E no 7º dia ele descansa. Então veja bem. Então aí foi criado uma ideologia, vamos chamar assim, de que este Deus terráqueo, que através do Zecharia Sitchin, como ele conseguiu traduzir as tablitas da Suméria, em cerca de 10 livros que ele desenvolveu, o primeiro livro é o 12º planeta, né? Que fala do planeta Nibiru e dos seus habitantes, os Anunnakis. E o segundo livro, chamado o Gênesis bíblico hebraico revisitado. Então ele demonstra factualmente, o Zecharia Sitchin, que na realidade o Javé, ele se travestiu de Deus, né? E é por isso que ele, ao longo do Antigo Testamento, ele fala centenas de vezes que o povo hebreu, o povo judeu, é o seu povo escolhido. Então, nas traduções da Tablita da Suméria, fica demonstrado que os Anunnakis fizeram uma manipulação genética e criou uma raça, que era uma raça escrava, para fazer a mineração de ouro, que é um trabalho bruto, né, na terra, como é até hoje nas minas de ouro, tanto no Iraque como também foi detectado que haviam escavações de minas na África do Sul e em outros países da África. Então estes Anunnakis são seres tecnologicamente bastante evoluídos, moralmente atrasados, sociologicamente atrasados. Eles criaram uma modificação genética e criaram um povo dos quais eles se intitulavam como o seu povo escolhido, né? Só que houve aí, ao longo dos tempos, uma manipulação muito grande. Que esse Deus local, hebraico, Javé, como ele colocou que construiu as estrelas e etc., ele foi levado à condição, por manipulação, a partir da Bíblia, de que ele era a consciência cósmica universal. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, um povo, uma etnia, pode ter o seu rei, como tem a rainha Elizabeth na Inglaterra, a sua rainha, os seus reis, etc. Mas existe um grande, imenso, incomensurável distância entre o rei local e a consciência cósmica universal. Então, nessa conceituação judaica do monoteísmo de um Deus único, ele fez uma mudança conceitual e extrapolou que o Deus Javé, o Deus que tem preferência pelo povo judeu, é o Deus do universo. E essa divindade, ela tem características antropomórficas, quer dizer, forma humana de um homem barbudo, que não tem amor no coração, não tem compaixão, que julga, né? Que do olho por olho, do dente por dente, como está na Bíblia. E isso aí foi transformado através de uma religião que é a Igreja Católica Apostólica Romana, como sendo o Deus do universo, né? Então aí surgiu
o conceito do patriarcado, que é a dominação do homem, do macho sobre a mulher, sobre a fêmea, como acontece até hoje, no pleno século XXI, onde o machismo predomina, né? E apesar das mulheres estarem num processo de resgatar o seu poder feminino, mas vai levar ainda algumas gerações, né, de grandes guerreiras resgatando o equilíbrio entre o aspecto masculino e feminino que é comum a todo ser humano, né? Isso aqui está a nível cerebral dos hemisférios. O hemisfério esquerdo racional é o masculino e o hemisfério direito intuitivo é o feminino. Então, de acordo com esses conhecimentos pelo Zecharia Sitchin, foi identificado que os antigos imperadores romanos, como Júlio César, Augusto César, Constantino, na realidade eles são puros Anunnakis, né? Como são toda a nobreza europeia sangue azul, como hoje nós temos reinados da Dinamarca, da Holanda, da Bélgica, Rainha Elizabeth na Inglaterra e etc., né? Então essa nobreza sangue azul, por isso que eles só casam entre si, eles são Anunnakis puros, né? Então, como vocês sabem, no terceiro século depois de Cristo, o imperador Constantino criou uma igreja que era praticamente para arrecadar impostos, já de um império em decadência moral e econômica. E aí surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Dentro dessa geopolítica, vamos dizer assim, ancestral, é onde se insere o Mestre Jesus, né? Porque Jesus poderia ter nascido teoricamente, em qualquer país, na Índia, na China, no Japão, qualquer outro local, né? Mas por que ele foi nascer exatamente como um hebreu, né? Como um enviado da grande fraternidade branca, da hierarquia espiritual, exatamente para ajudar os hebreus a resgatarem, a despertar a sua consciência, né? Porque até hoje eles ainda esperam o seu Messias, o seu enviado, né? E todas as indicações demonstram que o Messias esperado, na realidade, é o rei Anum, o rei do planeta Nibiru. Então, ao povo hebreu foi dada a oportunidade de enxergar a realidade, né, através de um ser divino, como Jesus, de linhagem paterna do rei Davi, e com as características divinas de um ser evoluído, de amor incondicional, de sabedoria, de poder, etc., né? E como ele não tinha as características esperadas, né, do rei Anum, que é um rei violento, como está o próprio Moisés, né, quando o povo hebreu fez o bezerro de ouro, que era uma adoração às constelações do cordeiro, do touro, de 4.000 a 6.000 anos atrás, lá na era do touro. Então ele ficou muito estressado e matou mais de 3.000 pessoas, né? Isso está na Bíblia, você pode pesquisar que você vai ver isso. Então, na realidade, o monoteísmo judaico cristão é uma grande manipulação, né, de um Deus separado. Você não se sente parte do divino, um Deus separado, foi tirado
dos seus princípios teológicos a reencarnação, que é uma lei divina, uma lei da natureza, na realidade não tem nada a ver com religião, né? Então, foi criado vamos chamar de ideologia, né, baseada no Antigo Testamento, que aliás é outro absurdo, né? A Bíblia deveria ser a Bíblia cristã, a partir dos ensinamentos do Mestre do Cristo Jesus, e não ancorada no Antigo Testamento hebreu, que não aceita Jesus. Então você veja que absurdo que é, né? E infelizmente a maioria das pessoas do mundo ocidental que segue essa teologia judaica cristã, como está escrito em uma Bíblia sagrada, né? Isso não pode ser questionado, e as pessoas aceitam cegamente, né, aqueles absurdos que qualquer pessoa que tiver um pouquinho de autocrítica e de análise, ela vai perceber que aquilo ali tem uma história mal contada, né? E a gente poderia se alongar bastante nesse tema, mas não é o propósito. Mas você vê no último livro do Novo Testamento cristão, chamado Apocalipse, Revelação, quer dizer revelação, hein? Esse livro, ele foi escrito, né, canalizado pelo João, o João discípulo de Jesus, chamado hoje de São João, com a ajuda de seres de luz, né, que são os anjos, e do próprio Mestre Jesus, né? Então, nesse livro Apocalipse, já começa a ficar claro o aspecto do panteísmo, porque aparece. Então vamos definir o panteísmo e depois a gente complementa com o livro Apocalipse, fica melhor. O panteísmo vem do pan, quer dizer totalidade, integral, o todo, né? Teo é teologia, divino, então o panteísmo é um Deus total, universal, né? Cósmico. E esse Deus, evidentemente, é um Deus, uma consciência única, unitária, uma unidade, que tem muitas dimensões de consciência, né? Como nós mesmos temos várias condições de consciência, níveis de consciência. Então, no panteísmo e as religiões orientais, religiões milenares, né, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, tá, o shintoísmo chinês, eles são todas religiões panteístas. O que é que significa isso? Que tudo é divino, tudo é manifestação do divino, do Deus cósmico. É a mesma forma que os povos nativos de todos os continentes, eles veem a natureza, as plantas, as montanhas, né, os animais, como sagrado, como divino. Então, a pessoa, para ter essa compreensão, na realidade ela já demonstra que tem um nível altíssimo de consciência, porque é algo intuitivo, não é algo imposto por dogma ou por crença religiosa. Então, quando você olha
o xamanismo, por exemplo, é o mesmo princípio, né? É um princípio natural, intuitivo. Então, o que acontece, né? Vamos agora reanalisar o aspecto do livro Apocalipse, né? No livro Apocalipse, você só consegue compreendê-lo se você tiver essa visão panteísta, né? Porque tudo tem consciência e no nosso cantinho do universo, a maior consciência que nós temos como uma divindade, não como Deus absoluto, que a gente não tem a menor ideia do que seja, né? Essa consciência, essa inteligência suprema que se manifesta no universo físico e no universo oculto, né? Como diz o grande físico David Bohr, um livro espetacular chamado A Totalidade e a Ordem Implicada. Então, o que ele chama de ordem implicada é a ordem oculta, espiritual, energética, né? E a ordem explicada ou manifestada é a ordem que está visível, né? Que é o que a ciência materialista estuda. E o David Bohr, um físico nobel, um brilhante ser humano, né? Ele abordou esse tema como a totalidade e a ordem oculta, implicada. Então, no livro Apocalipse, ele aborda esse tema. Aparece um ser, uma consciência, que se autodenomina: eu sou o alfa e o ômega. O alfa é o início e o ômega é o final no alfabeto grego, né? E ele diz que tem na sua mão direita 7 estrelas, né? Essas 7 estrelas são as constelações das Pleiades, visíveis a olho nu. Então, o Sol, na realidade, não é apenas o Sol físico, material, como nós sentimos a sua energia ou vemos, né? Mas sim a consciência do Sol. É como você olhar para o Eduardo ou para qualquer pessoa, você está vendo a parte física, mas você não está vendo a minha consciência, né? Então, o Logos solar, a consciência do Sol, é um grande espírito, né? E esse grande espírito local, né? Vai ter o grande espírito de outras constelações, como, por exemplo, as constelações zodiacais, né? No livro Apocalipse, diz assim: essas 7 estrelas são como anjos. O que é que significa anjo na tradição cristã? Quer dizer, ou no grego antigo, anjo quer dizer mensageiro. Então é um mensageiro interdimensional, de outras dimensões mais elevadas, né? Aí diz: essas 7 estrelas são espíritos de Deus. Então você observa que a gente perdeu essa percepção da realidade, do sagrado em tudo, principalmente nas estrelas. Porque se você analisa de forma científica, com clareza mental, você enxergar o Logo solar, o Espírito do Sol, como uma divindade, você está pensando com clareza científica, porque a gente só tem vida na Terra por causa do Sol, né? Por causa da sua luz, que as plantas fazem a fotossíntese, que gera o oxigênio. Nós somos alimentados pelo prana do oxigênio e pelo oxigênio em si, e os reinos que vivem acima do reino vegetal, como os reinos animais,
também se alimentam deste produto, né, do reino vegetal, e assim sucessivamente. Então, o sol, com a sua luz, o seu calor, a sua energia, é que nos dá vida. Nós só temos vida graças ao Pai Sol, que alimenta as entranhas da nossa Mãe Terra, a Mãe Gaia, né? Então, quando a pessoa expande a sua consciência, ele naturalmente vai se libertar das amarras, dos dogmas do judaísmo cristão e vai se transformar num panteísta, né? Sabendo que a consciência infinita da inteligência suprema, ela está muito além da nossa pequena compreensão humana no planeta Gaia, né? Então, uma manipulação clara. Peguei um resfriado hoje aqui. Uma manipulação clara que foi feita, apesar do alerta que está no último parágrafo, né, do livro Apocalipse, que diz assim, que este livro, o Apocalipse, é para o povo cristão. Não apenas o cristão da igreja cristã, mas, na realidade, todo ser planetário, né? Mas ele foi manipulado, porque diz assim, que se salvarão 144 mil pessoas, né? Esse 144 mil não é um número, 144 mil, na realidade é um simbolismo, a partir do significado dos números, né? Que a gente não vai abordar aqui. É por isso que, quando foi criado a Grande Fraternidade Branca, a cidade sagrada, vieram de Vênus 144 mil para fundar a cidade sagrada, né? Lá no deserto de Gog, a Grande Fraternidade Branca. Então, a manipulação que foi feita no livro diz assim, os 144 mil pessoas que se salvarão serão 144 mil judeus, 12 mil das 12 tribos de Israel, né? Então, evidentemente, isso é uma manipulação que foi feita. Então, é muito importante que a gente tenha esse questionamento, né, saudável, que equivale àquela mensagem do Cristo Jesus, quando ele diz assim, né, busqueis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará das suas crenças, dos seus dogmas, dos seus paradigmas, de todas essas coisas que o mestre Buda disse, não acredite, né? Não acredite nos livros sagrados, não acredite nos gurus, não acredite nos mestres, não acredite porque tem muita gente que concorda, né? Então, é esta a mensagem que fica, né, para todos nós buscadores espirituais, para que a gente consiga resgatar o nosso poder interior, porque as religiões, de uma maneira geral, com todo o respeito que eu tenho às pessoas que seguem as suas tradições religiosas, mas elas não, apesar do nome dizer religar ao eu superior, mas são pouquíssimas as tradições religiosas que realmente sabem e trabalham para que os seus fiéis, os seus cordeiros, né, se libertem das instituições religiosas, geralmente com parte financeira envolvida no assunto,
e se conecte, se reconecte ao seu eu superior, ao seu aspecto espiritual divino. Okay? É por esta razão que seres de luz, como pleiadianos, sirianos, arcturianos e outros, estão intensamente ajudando a humanidade que queira se reconectar literalmente ao espírito, que eles possam ser ajudados, né? Porque o primeiro passo num processo de expansão da consciência, de evolução espiritual, evidentemente é o conhecimento. Conhecimento intelectual mesmo, né? Mas só isso não é suficiente, né? Isso é suficiente para abrir uma janela, uma janela mais ampla de consciência intelectual. O segundo aspecto fundamental é o desenvolvimento da compaixão, do amor, porque isso aí tem um aspecto vibracional, né, do nosso coração, que vibra de uma forma coerente, mais elevada, e que permite uma conexão ao eu superior, através da glândula pineal e chakra coronário. E o terceiro aspecto é o desenvolver o seu poder interior, né? E para a pessoa desenvolver seu poder interior é uma jornada única, singular. Então a pessoa que ainda segue o guru, segue uma religião, segue uma doutrina, ele na realidade ainda precisa de um guarda-chuva, né? Protetor que alguém mais está carregando, e ele vai de carona, né? Vamos dizer assim, né? Então, esse é o simbolizado, né, pela chama trina, sabedoria, amor e poder, né? Que também é simbolizado o fluxo da energia Kundalini, que é uma trindade energética também que conecta do chakra básico ao eu superior. Então, esse é o tema de hoje, para que vocês meditem, né? Reflitam, muito importante isso. Aí, como diz o Buda, falei no início, né? Não aceite, pesquise, use a sua consciência. E isso é o que produz a expansão da consciência, a gente expandindo, né, o nosso envelope mental. A gente vive dentro de uma bolha, dentro de uma caixa quadrada, né? Essa caixa ela é controlada, limitando a nossa capacidade de pensar, de desenvolver as nossas habilidades intuitivas, né, que é o principal. Muito bem. Então, por causa disto que, como eu falei, os seres de luz estão ajudando a humanidade, e toda quarta-feira a gente faz essa meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é um presente da hierarquia espiritual, a grande fraternidade branca, que através dos seus enviados, né, os seres de luz, ou anjos, como queira chamar, mediante a invocação, eles respeitam o seu livre-arbítrio, então é preciso que você os invoque antes de dormir. Então, como a gente faz todas as quartas-feiras, né, os mantras de invocação, quem não sabe ainda pode escrever, o importante é o som, a vibração do mantra. Então, para invocar os pleiadianos, o mantra é Aloha, como se fossem duas palavras. E você fala 3 vezes com poder. Aloha, Aloha, Aloha.
A invocação, os pleiadianos são seres da quinta dimensão, já são anjos, né, vamos dizer assim. Nós trabalhamos também com os Cherokees no plano astral, que eles fazem limpeza e proteção do nosso corpo astral ou emocional. E o mantra de invocação é Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, seres da sexta dimensão, eles fazem um trabalho muito importante, que é a limpeza dos nossos medos, traumas ancestrais. Esses medos ficam armazenados aqui na nossa memória, chamada cerebelo, que faz parte do cérebro reptiliano, o sistema nervoso autônomo. E o mantra de invocação dos sirianos é Ia Yuma, 3 vezes também. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Por que os sirianos se associaram aos pleiadianos e aos Cherokees originais, como aconteceu na terapia de frequência de luz, que nós canalizamos, recebemos em 2006. Né? Existem muitas pessoas que estão na busca espiritual, com amor no coração, com muita sabedoria, mas inconscientemente carregam traumas de outras encarnações, medos. E isso aí é como se fosse um peso que a pessoa carrega, um fardo que carrega nas costas. Então, para que você se conecte ao eu superior, é necessário que você expanda a vibração do seu campo áurico, da sua alma, a partir do coração. E como ela traz os traumas e remorsos e pecados, etc., ele não consegue esse salto vibracional superior, né? Então, os sirianos estão fazendo essa limpeza e deixando a pessoa sem esses traumas que não tem mais necessidade, né? E após a invocação, que você faz tudo isso exatamente antes de dormir, porque quando a gente dorme, o nosso campo áurico, né, se projeta, sai do corpo físico, então fica mais fácil para os seres de luz trabalharem no nosso campo energético, né, na nossa alma, na nossa aura. Então você, após a invocação, você coloca a sua intenção, né, naquilo que você deseja que seja trabalhado. E no dia seguinte, você observe, né, faça uma autoobservação, que você vai ver que paulatinamente, como se fossem doses homeopáticas, você vai começar a dormir melhor, ter mais clareza mental, mais equilíbrio emocional, sonhos mais claros, né, que o sonho é muito importante, porque são as nossas mensagens do astral, que tanto trazem contatos com outros seres dormindo ou desencarnados, né, nossos guias, parentes, etc. Como também a gente acessa momentos, vivências de vida passada, né? E tudo isso ajuda na nossa limpeza do nosso campo áurico. Então, a recomendação é, faça suas preces pessoais, né? Seja ela qual for. A prece pessoal é sempre um amplificador energético, né? Então é muito importante que a gente faça isso antes de dormir. E também recomendamos a grande invocação, que é uma prece universal, canalizada por Alice Bailey, da Teosofia, né?
Então vamos agora à segunda parte da nossa live, que é a meditação, né? Então você agora procura uma posição confortável, que seja deitado ou sentado mesmo, né? Como uma prática, né? Mas antes de dormir, todas as noites daqui para frente, né? Você, antes de dormir, faz essa invocação, que é muito rápida, dura 2 minutinhos, e você vai dormir, né? Faça isso para todas as vezes que você lembrar, de preferência o resto da sua vida, como recomendável as preces também. Então, fechando os olhinhos, vamos fazer algumas respirações para acalmar a mente, né, que nós estávamos num processo intelectual muito grande. Inspirando lento e profundamente pelo nariz, segurando o ar um pouquinho nos pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Faça isso algumas vezes. Pode colocar também as mãos no chakra cardíaco, que ajuda a trazer a atenção da cabeça para o coração, né, que é um estado de unidade. Vamos hoje aqui recitar a grande invocação. Você acompanha comigo. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aqueceram. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino na Terra. Amém, amém, amém. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha. Você repete junto comigo. Aloha. Aloha. Os Cherokees. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Akita Maniyo. E os sirianos, Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção. A intenção é você dar uma prioridade àquilo que você acha que eles devem trabalhar mais em você. E você fica o tempo que julgar necessário, e eu vou desligar daqui a pouco, mas é formada aqui uma plataforma energética, uma egrégora, muito poderosa. E se você não for dormir agora, quando for dormir mais tarde, você faz novamente. Esse vídeo fica gravado no Instagram e será também gravado no meu YouTube, Eduardo Chianca. Então a todos uma boa meditação e uma boa noite. Gratidão por sua presença.